Vamos lá então, vamos falar sobre propriedades periódicas e como o próprio nome sugere, né, as propriedades periódicas partem da análise da tabela periódica dos elementos. Com toda a sua divisão, com toda a sua estrutura, acho relevante você dar uma olhada na tabela periódica com outros olhos, no sentido de encontrar coisas além de números. Números de massa, números de número atômico, enfim. A primeira característica e a primeira propriedade que a gente vai falar é a energia de ionização, que se configura como a quantidade de energia necessária ou absorvida, né, para remover um elétron do átomo no seu estado fundamental, isto é, estado gasoso. Em outras palavras, o elemento químico ele possui um núcleo e nesse núcleo que tem os prótons, tem os nêutrons, fora dele, né, existem algumas camadas eletrônicas. Esse elétron que está lá no último nível, na última camada eletrônica, para ele sair dessa estrutura e esse elemento se transformar em um íon, há necessidade de absorção de energia. Então, ele vai absorver energia e, consequentemente, ele vai sair desse elemento químico se transformando em um íon. Consequentemente, ele precisa absorver energia para que isso aconteça. Isso é chamado de energia de ionização. A gente percebe que na tabela periódica, esse vai ser o caminho para eu encontrar a energia de ionização. Quanto mais próximo aqui desse átomo de hélio, maior vai ser a energia de ionização do elemento. Então, se a gente comparar aqui esse átomo de oxigênio com um átomo de rubídio, por exemplo, o átomo de oxigênio está mais próximo desse átomo de hélio. Então, eu posso falar que esse elemento químico, o oxigênio, tem uma maior energia de ionização. É mais difícil de tirar esse elétron do átomo de oxigênio para ele se transformar em um íon comparado ao átomo de rubídio. Diante disso, a gente pode responder essa questão aqui, bem simples. Quem apresenta a maior energia de ionização? O potássio ou o alumínio? Bom, o potássio ele está aqui na tabela periódica e o alumínio está lá em cima. Pensando em proximidade, quem está mais próximo dessa ponta do canto superior direito é o átomo de alumínio. Então é ele que apresenta a maior energia de ionização. A resposta para essa pergunta é o alumínio. Já essa segunda questão, quem apresenta a maior energia de ionização? O titânio ou o flúor? Bem, o titânio ele vai estar aqui na tabela periódica. E o flúor está lá em cima. Mais uma vez, pensando na proximidade, quem está mais próximo dessa extremidade é o átomo de flúor. Então, a resposta para essa pergunta é o flúor. É claro que essa é uma análise bem objetiva, bem simples, né? Porque, na verdade, existem valores de energia de ionização. Mas se a gente tem elementos com posições muito distintas na tabela periódica, vale a pena a gente chegar em algumas conclusões, nesse caso a conclusão de que quem apresenta a maior energia de ionização é aquele que está mais próximo do canto superior direito da tabela periódica. Partindo da mesma ideia de analisar a tabela periódica e ver qual é a posição do elemento, a gente pode ter o raio atômico desses elementos químicos. Esse raio atômico tem uma propriedade inversa, né? Tem a posição inversa na tabela periódica, ou seja, quanto mais próximo daqui do canto inferior esquerdo, maior vai ser o raio atômico. Pensando na definição de raio atômico, se a gente pensa lá numa circunferência, o raio é a distância do centro até a parte mais externa. Tem que encostar com a borda dessa circunferência aqui. Então, o raio atômico é a distância do núcleo até o ponto mais externo desse elemento químico. Consequentemente, a gente pode entender que quanto maior é a quantidade de camadas, maior vai ser esse elemento químico. E, consequentemente, pensando nessa ideia de camadas, os elementos que apresentam maior número de camadas são esses elementos aqui de baixo. Okay? Então, quanto mais próximo da camada de baixo e próximo também do átomo de flúor, maior vai ser esse raio do elemento químico. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o átomo de lítio,
que está aqui nessa ponta, e o átomo de hélio, que está lá no canto superior direito, aquele que apresenta o maior raio atômico, é o átomo de lítio, por causa da proximidade com o átomo de frâncio e as camadas eletrônicas. Se eu comparar o átomo de zircônio com o selênio, por exemplo, o átomo de zircônio vai ter um maior raio atômico porque está mais próximo do átomo de frâncio. Respondendo, então, essas questões, quem apresenta o maior raio atômico, potássio ou alumínio? Bem, o potássio está aqui e o alumínio está aqui. Quem tem a maior proximidade do átomo de frâncio é o potássio. Então, a resposta para essa pergunta é o átomo de potássio. Quem apresenta o maior raio atômico, titânio ou flúor? Bom, o titânio está aqui. O flúor está lá em cima. Então, o titânio está mais próximo desse átomo de flúor. Logo, ele vai ser o elemento com o maior raio atômico. Deixa eu apagar aqui. Titânio. Essa definição vai também ao encontro daquilo que a gente considera como raio iônico. Mais uma vez, raio iônico é quando um elemento perde um elétron ou recebe um elétron. Se ele está perdendo e recebendo, está alterando também o seu raio. Diante disso, o átomo de lítio, por exemplo, que é esse átomo que eu coloquei aqui para vocês, se ele perder um elétron, ele vai se transformar no Li+. Partindo da mesma ideia, a gente vai encontrar o conceito de raio iônico, que é nada mais nada menos que o tamanho do átomo quando ele se transforma em um íon. Lembrando que íon pode ser um íon positivo ou ele pode ser um íon negativo. É positivo quando ele perde elétrons e é negativo quando ele ganha elétrons. Nesse primeiro caso, o átomo de lítio ele está perdendo um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica positivo. Então, lembrando que quando o lítio perde um elétron, ele fica positivo. E se perdeu, diminuiu. Então, o Li é maior que o Li+, o lítio que perdeu um elétron. Já nos elementos que recebem, como é o caso do átomo de flúor, flúor tem os seus elétrons e aqui ele está recebendo um elétron, se transformando em F-. Se ele está recebendo um elétron, ele está ficando maior. Logo, o flúor é menor que o flúor na forma iônica, o F0, o F-1. Para a gente evitar um prolongamento dessa fala, aqui a gente vai pensar que existem também outras propriedades periódicas que são facilmente exemplificadas e estruturadas nesse princípio. Então, a afinidade eletrônica, quanto mais próximo aqui do átomo de flúor, maior é a afinidade do elemento químico, com uma diferença, que aqui nesse caso os gases nobres não vão entrar nessa classificação, bem como na eletronegatividade, que é muito parecido com a afinidade eletrônica. Quanto mais próximo do átomo de flúor, maior vai ser a eletronegatividade. Pensando nesse princípio, a gente vai ter aqui, vamos usar um exemplo, o átomo de rubídio e o átomo de carbono. O átomo de carbono tem uma maior afinidade eletrônica, porque ele está mais próximo aqui desse átomo de flúor. Já em questão de eletronegatividade, vamos pegar um exemplo aqui do elemento químico cálcio. O cálcio e o boro, que está lá em cima. Então, aquele que tem a maior eletronegatividade é o átomo de boro, porque está mais próximo desse átomo de flúor. Bom, então, diante disso, pensando nessa ordem, nessa classificação, a gente vai ter condição de responder essas questões. No esboço da tabela periódica a seguir, os símbolos de alguns elementos químicos foram trocados por letras genéricas. De acordo com a posição de cada letra, responda aos itens. Então, eu não quero pensar em transformá-los em elemento. Eu sei que esse átomo A na tabela periódica ele não é A. É o átomo de lítio. Ele é o átomo de lítio na tabela periódica. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque o que eu quero, na verdade, é só ver quem tem o maior raio atômico. Lembrando que raio atômico
significa quanto mais próximo desse átomo de boro o elemento for, maior vai ser o seu raio atômico. Então, o maior é o elemento químico B. Qual elemento tem maior energia de ionização? Aí eu preciso lembrar que a energia de ionização é quanto mais próximo do canto superior direito. Então, pensando nessa análise, nessa estrutura, quem tem a maior proximidade com essa posição é o elemento químico I. Então, ele vai ser o elemento que tem a maior energia de ionização. Pensando nessa mesma estrutura, agora você vai ter condições de resolver todas essas outras questões pensando na posição de cada elemento na tabela periódica.